Falar sobre nova ordem mundial é um assunto bem delicado, né? Porque existe uma militância muito forte que caracteriza ela como uma teoria da conspiração, né? A famosa teoria da conspiração. Mas o fato é que, gente, no decorrer da história da civilização, a gente teve pessoas que queriam o poder, que queriam dominar o mundo, né? A gente teve o Império Romano que queria dominar o mundo, Júlio César queria dominar o mundo, o Napoleão queria dominar o mundo, o Hitler queria... Então, assim, quando a gente fala em pessoas em uma elite global que quer dominar o mundo, não se trata de uma teoria da conspiração. A gente está vendo o que está acontecendo, né? A gente tem aquelas famílias que estão sempre no poder há décadas e décadas e elas não saem de lá e elas financiam projetos que dão força para que elas se mantenham onde elas estão. Isso é um fato, isso não é teoria. Então, sim, se você quiser entrar nesse aspecto... Eu quero entender o que é a nova ordem mundial. Nova ordem mundial é o que a gente chama de... É uma elite global que comanda o mundo hoje, né? Então, a gente... Existem algumas vertentes, né? Então, por exemplo, o professor Olavo falava dos 3 pilares da nova ordem, né? Que seriam o comunismo russo-chinês, as sociedades fabianas, né? Ocidentais, claramente, e o Islã, né? E que esses poderes se alternam entre si durante os tempos, né? Então, você pode ver que sempre um desses 2 poderes está em guerra. E qual que é o ponto, né? Quando você está sempre entre guerra, você está gerando caos, você está... tem outra coisa. Eles têm como objetivo a diminuição populacional. E aí vem a cultura da morte, que aí vem o feminismo. A gente já volta lá. Então, quando você fala... pensa que hoje a gente tem 7 bilhões de pessoas na Terra. É meio difícil controlar 7 bilhões de pessoas na Terra, né? Então, um dos objetivos deles é a diminuição populacional, para que eles possam controlar isso e as pessoas possam se robotizar de forma mais fácil. Mas como é que a gente sabe disso? Que isso é uma verdade? Que eles querem diminuir a população? Você tem algumas... Existem congressos, tá? Tipo assim, tem no YouTube, se você procurar, tipo assim, tem lá o New World Order na Indonésia, aí tem um cara lá falando de diminuição populacional. Então, aí eles criam um negócio que chama a cultura da morte, né? Que a gente chama de cultura da morte. E dessa cultura da morte, o que vem? O feminismo, porque o feminismo vai falar pra mulher o quê? Que ela não precisa engravidar, que ela é empoderada, que ela pode pegar quem ela quiser. E é óbvio que, naturalmente, uma mulher que sai pegando todo mundo tem menos chance de casar, né? De ter uma família estruturada. Ele vai falar pra mulher que ela pode abortar. Ele vai falar que... Enfim, ele vai falar uma série de coisas que vão corroborar para que a população não cresça, certo? Ele vai apoiar a eutanásia, ele vai apoiar o suicídio assistido. Ele vai apoiar, enfim, todas essas pautas a ideologia de gênero, né? Porque uma vez que você deixa de ter um gênero, você descaracteriza, né, o que é ser uma mulher e um homem, você não, talvez biologicamente não tenha como você procriar, né? Então, essa agenda da ideologia de gênero também é endossada por essa cultura da morte. E aí você vai ver quem são os caras que financiam essas instituições, né, que propagam esse tipo de ideia, né? E são sempre os mesmos. Então, é a família Rothschild, é a família Rockefeller, é a família Rothschild, é a família Morgan, enfim, tem algumas famílias que estão sempre ali, entendeu? Que a gente pressupõe que sejam... Eu não entendi como que a ideologia de gênero contribui para isso. Contribui porque, primeiro, você tira a ideia de família tradicional, certo? Papai, mamãe. Quando você tem uma família, um homem casa com uma mulher, certo? Os moldes cristãos ocidentais. Normal que você queira ter 2, 3 filhos, tal. Quando você fala de ideologia de gênero, primeiro que é muito provável que essas pessoas não queiram ter filhos, né? Você tem um caso ali, mas assim, o normal é não querer ter filho, né? E aí você descaracteriza o homem, ou seja, você enfraquece o homem, porque você fala pra ele, você pode ser mulher, você pode ser homem, você masculiniza a mulher. Isso quando não chega na fase de você entupir a pessoa de hormônios, aí mesmo que ela não vai conseguir mais ter filho, né? Então você começa pela desestruturação da família, né? A ideologia de gênero corrobora para a destruição da família tradicional. Então, como é que você vai... E tem uma outra coisa, quando você não tem uma família bem estruturada, a chance de nascer um filho dali, né, independente de quem é o homem, quem é a mulher ali, independente de nascer uma criança não muito legal da cabeça, é grande, né? Mas é uma criança que... E é uma bola de neve isso, entendeu? Aí, não sei, aí eles começam a incentivar o uso da droga, a liberação das drogas. Então, é uma cadeia, entendeu? É uma série de coisas que vai contribuir para que as pessoas não... As retóricas do tipo, tá faltando água no mundo, tá ligado? Tipo, a água do mundo não tá acabando, tá ligado? Então, hoje é bonito, né? Sinaliza... Hoje falar que não quer ter filho é sinalizar virtude, né? Porque você quer o bem do planeta. Então, essas retóricas também do Greenpeace, da ONU, que são financiadas por essas famílias também, se abraçam nisso também.
também, né? O planeta. Então, tudo é em prol do planeta. Você não vai... Então, a pessoa hoje tem medo, né? Do sol, da chuva. Ela tem medo, até de usar um canudinho de plástico, tá ligado? Tipo, em prol do planeta. Porque é bonito você falar isso e porque isso também corrobora para a ideia de que você não vai mais ter filho porque isso é ecologicamente incorreto. Entendeu? Então, de acordo com essa ideia, existem algumas famílias muito poderosas e trilionárias, sei lá, bilionárias. Sim. Que elas querem cada vez mais poder. Não sei se querem, mas querem se manter, né? Elas não querem alternância de poder. Aí, a partir disso, elas criaram todas essas práticas para se manter lá. Mas elas estavam sofrendo algum perigo de perder esse lugar? Então, quando aconteceu... Bom, o século retrasado foi cheio de guerras, né? E aí boa parte dessas famílias se estruturaram mais no final do século XIX. E aí, no início do século XX, a gente teve a Primeira Guerra Mundial. E aí essas famílias tiveram muita perda material, né? Porque, na verdade, quem reconstrói tudo nas civilizações, nas cidades, são essas famílias, né? Então, normalmente essas famílias são as que vão financiar hospitais, as que constroem escolas, edifícios, todo tipo de patrimônio, né, público. Então, bom, uma guerra acaba com tudo isso, né? Então, elas tiveram um dano material muito grande e aí que elas resolveram se organizar melhor, né? Foi daí, inclusive, que criaram a Liga das Nações, né? Que depois veio a ser que precedeu a ONU, né? Mas a Liga das Nações era meio que isso, era meio que um acordo para pacificar o mundo, porque eles falaram assim, tipo, a gente teve que gastar grana pra caramba, entendeu? Para reconstruir o mundo depois da Primeira Guerra. Então vamos tentar não brigar, porque a gente não quer gastar essa grana de novo. Foi meio que essa a ideia, entendeu? Então, depois da Primeira Guerra, que elas se estruturaram de uma maneira mais sólida. Mas assim, o povo, de forma geral, estava virando uma ameaça para essas famílias, para eles terem que criar todas essas campanhas para enfraquecer as pessoas de forma geral? Então, quando você tem uma guerra mundial, principalmente, né, você tem não só o dano material, mas você tem alternâncias de poder que você não está contando, né? Então, assim, por exemplo, quando você teve ali essas elites não estavam contando, por exemplo, com a ascensão do comunismo, né? Dos bolcheviques, tal, Lenin. Então, sempre tem, né? Tipo assim, uma guerra mundial destabiliza todo mundo de todas as formas, né? Financeiramente, psicologicamente. Então, você está muito mais sujeito, muito mais exposto, muito mais propenso a perder a tua posição de poder, né? Isso é um fato. Não, numa guerra eu entendo, mas eu quero entender agora. Não, agora. Então, é que agora a coisa já está muito bem estabelecida, entendeu? E quando você está falando onde tem essas. Tem um monumento na Geórgia que chama Georgia Guidestones, né? São as pedras guia da Geórgia. E lá tem os mandamentos da Primeira Ordem. Então, foi um monumento que apareceu na década de 70, do nada. Eu já vi isso aí. Isso é uma loucura, né? E aí tem lá, um dos mandamentos é a diminuição populacional para 500 milhões de habitantes. É bom, hein? Aí não tem mais trânsito. Tem que só matar 6 bilhões e meio. Pois é, eu gosto um pouco dessa ideia. De matar a galera.